Apostila de Ciências, página 12. A química em nosso cotidiano. Então, aqui vocês podem observar que está dentro da cozinha, né? Então, aqui na outra imagem, as crianças estão escovando os dentes, né? A imagem se passa aqui no banheiro. Então, o que será que esse conteúdo ele vai falar, né? Então, olha só. Você usa sabonete para tomar banho e shampoo para lavar o cabelo. Também escova os dentes com escova e creme dental, certo? Sabia que as atividades como essas que fazem parte do nosso dia a dia estão relacionadas à química? As ações de respirar e digerir um alimento também envolvem essa ciência. Neste capítulo, você vai perceber que a química está muito mais presente em nosso dia a dia do que você pode imaginar. Então, vamos lá. Roda da conversa. Leia o texto que relata uma experiência vivida pela turma da Mônica no laboratório do Franjinha, o cientista da turma. Então, vamos lá. A grande experiência. Depois de explicar algumas reações químicas que acontecem na cozinha, o Franjinha se agachou e deu uma olhada dentro do forno. Tudo bem, disse o Cebolinha. A gente já entendeu essa história toda de química, mas você ainda não explicou o que está fazendo aqui. É isso mesmo, completou a Magali. Afinal, você vai com a gente ao piquenique ou não? Bem, eu vim ver se a minha última experiência deu certo, respondeu o Franjinha, tirando do forno um bolo de chocolate. A turma não acreditou no que via. Quer dizer que era essa a sua experiência misteriosa? Perguntou o Cascão. O Franjinha deu um sorriso amarelo e confessou. Eu estava testando essa receita da minha avó. Como deu certo, vou levar o bolo para o piquenique. A turma adorou a surpresa. O Franjinha então colocou o bolo no cesto de piquenique e todos foram para o parque experimentar aquela grande experiência. Então, olha aqui o bolo. Em um diálogo, página agora 14, em um diálogo com Franjinha, Cebolinha diz já entender sobre química. E você, o que conhece sobre essa ciência? Responda citando exemplos de como a química está presente no seu dia a dia. Segundo, a grande experiência que Franjinha estava fazendo era um bolo de chocolate. Você sabe quais são os ingredientes necessários para fazer esse bolo? E o que é necessário fazer com os ingredientes para preparar um bolo? Isso daqui, eu não vou cobrar de vocês essas perguntas aqui para responder. Matéria e materiais. Antes de conhecer mais sobre a química, é importante você saber tudo o que existe. Tudo que existe é classificado como matéria ou energia. Nosso corpo, por exemplo, é formado por matéria, assim como nossa casa, a água que vivemos e todas as outras coisas que estão ao nosso redor. Já a luz e o calor que chegam até nós são formas de energia. A matéria pode ser definida como qualquer coisa que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, tem volume. Mas será que a matéria que constitui todas as coisas é sempre igual? A resposta é não. Existem diferentes tipos de matérias chamadas de materiais. Madeira, papel, plástico, vidro, borracha e metal. São alguns exemplos de materiais que estão presentes em objetos de nosso dia a dia. Então aqui nós vemos a imagem do vidro, aqui olha do metal, aqui do papel, aqui da borracha, aqui da madeira, aqui do plástico. Objetos feitos de diferentes materiais. E aqui, a massa ela pode ser medida em quilograma, né? A gente utiliza a sigla, as letras K e G. Por exemplo, a massa do corpo de uma criança de 9 anos é de aproximadamente 30 quilos. Página 15. Os materiais têm propriedades diferentes e por isso se comportam de maneiras diferentes. Então, o que acontece se você tentar esticar um elástico de cabelo em um pedaço de papel? O elástico você vai conseguir esticar, mas e o pedaço de papel? O papel não estica, né? Ele não tem como esticar. E se você tentar, ele vai rasgar, né? E se você tentar dobrar uma camiseta ou um lápis? Impossível. A camiseta você dobra, mas o lápis? Jamais. Você deve já ter percebido que os materiais são bem diferentes entre si. Isso acontece porque eles são formados por substâncias diferentes. As substâncias que compõem os materiais podem ser encontradas nos estados sólido, líquido e gasoso. Então, olha só. Os estados sólidos, líquidos e gasosos. Os sólidos apresentam forma e volume definidos, independentemente do recipiente onde se encontram. Os livros são sólidos. Observe que eles têm forma e volume bem definidos. Os líquidos não têm forma definida, ou seja, eles adquirem o formato do recipiente onde se encontra. Então, onde você colocar a coisa líquida, ele vai ficar com aquele formato, que nem aqui, ó. Ele colocou o suco dentro da jarra, o líquido ficou com o formato da jarra. Colocou no copo, já ficou com o formato do copo. Se você colocar dentro do balde, vai ficar com o formato do balde.
Os gases não apresentam forma nem volume definidos, podem se espalhar por todas as direções. O pneu está cheio de ar, formado por diferentes gases. Se o pneu for furado, o ar vai escapar para o ambiente. E aí, por consequência, o pneu vai murchar, né? Bom, aqui na página 16 tem uma experiência. Que aí que vocês vão ter que fazer com jornal e papel em branco. Então, nesse momento eu não vou cobrar isso de vocês para sair, né, procurar jornal e tudo mais, tá? Aqui fala que pegue uma folha de jornal e outra de papel em branco e observe suas características como textura, cheiro e formato. E registre suas observações. Se você estivesse com o jornal na mão, vocês iriam notar que ele é maior, mais fino, ele também é áspero e tem um cheiro mais forte que a folha de papel, que é em branco, tá? Então, número 2. Mergulhe cada folha ou recipiente com água por aproximadamente 5 minutos. Retire-as da água e observe novamente suas características. Como ficou a textura das folhas? Houve alteração no cheiro e na cor. Faça as anotações. Então, se vocês colocassem o jornal e a folha em branco dentro da água, depois deixassem por 5 minutos, depois vocês retirassem, vocês iam observar aqui. A água, ela é capaz de alterar a textura, o cheiro e a cor, tá? As folhas de papel em branco, as folhas, elas ficam mais frágeis e quebradiças. No caso do jornal, ele vai estar com letras. Elas iriam ficar todas borradas. E as folhas, elas também iam ficar com um cheiro de umidade bem característico ali deles, tá? Repita o passo 2, mas dessa vez deixe as folhas na água de um dia para o outro. Retire as folhas da água com cuidado e observe novamente as características dela. Então, aqui seria por 5 minutos. E aqui seria por um dia, né? Então, anote suas observações. Se vocês deixarem o papel na água todo esse tempo, tanto o jornal quanto em branco, o papel vai se desfazer, tá? Não vai conseguir se manter, a textura dele vai se desfazer toda. Então, o papel é formado por uma rede de fibras que ficam entrelaçadas. Quando entra em contato com a água, essa rede começa a se desfazer. Isso explica o que acontece com o papel quando ele é molhado. Atividades. Tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço é feito de matéria. Sobre esse assunto, assinale V para verdadeiro para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Então, letra A. Tudo que conseguimos segurar em nossas mãos é considerado matéria. Sim, é verdadeiro, né? Massa. B. A massa de um objeto pode ser medida com o uso de uma balança. Também vimos que isso é verdadeiro, né? A massa de um objeto está relacionada com o espaço que ele ocupa. A massa de um objeto, não. Nós não vimos isso. Isso daqui é falso. O volume de um objeto está relacionado com o espaço que ele ocupa. O volume, sim. Nós vimos isso, né? E os objetos são formados por diferentes materiais. Sim, nós vimos isso. Então, ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. 2. Existem tipos de materiais existem diferentes tipos de materiais. Quando os materiais sofrem transformações e passam a ter utilidade para os seres humanos, temos um objeto. A madeira, por exemplo, é um material que pode ser transformado em vários objetos, como lápis, mesas e cadeiras. Então, vocês estão vendo aqui, ó, da matéria-prima, né, do tronco da árvore, fez os bancos e a mesa. Lembre-se de alguns objetos que você utiliza em seu dia a dia e complete o quadro a seguir. Bom, então aqui vocês vão colocar o tipo de material e qual é o objeto, que nem aqui. Madeira, banco, né? Então, vocês vão fazer essa atividade aqui. Vocês podem colocar, por exemplo, papel, caderno, livro, plástico, copo, régua, metal, caneca, talheres. Esses são os exemplos, tá? E vocês podem buscar outros exemplos para colocar aqui. E na próxima, 18, leia o texto sobre um brinquedo que já fez bastante sucesso entre a criançada, a bolinha de gude, depois faça o que se pede. Para olhar, pegar e brincar.
Hoje em dia são feitas de vidro e podem ser coloridas, transparentes, com desenho dentro. As bolinhas de gude mais antigas que se tem notícia são egípcias. Pertenceram a uma criança 3.000 anos antes de Cristo, mas a brincadeira com bolinhas existe em todo o mundo. Elas já foram feitas de argila, pedra, madeira, osso, jade, ágata, metal ou mármore. Tanto faz do que são feitos, o que importa é que as crianças adoram jogar essas bolas de gude. Existem 1000 maneiras de se jogar, conforme a região e a época. Pergunte aos seus pais, tios, primos e amigos se eles conhecem algum jogo de bolinha de gude. Então, esse texto aqui é da Ruth Rocha e ela relatou sobre as bolinhas de gude. Então, a letra A. A bolinha de gude é considerada já que foi transformado em algo que passou a ter utilidade para o ser humano. Então, o que a bolinha de gude ela é considerada? E foi transformado em algo que passou a ter utilidade para o ser humano. Ela é considerada um objeto, já que o vidro foi transformado em algo que passou a ter utilidade para o ser humano. B. Grife no texto o nome dos materiais que já foram usados para fazer as bolinhas de gude. Então, aqui, já foram feitas de argila, pedra, madeira, osso, metal, ágata, né, jade, ágata, metal ou mármore. Então, vocês vão grifar aqui no texto, tá? A C. Qual é o estado da bolinha de gude? Ela é sólido, líquido ou gasoso? Ela é sólido. 4. Tudo que ocupa um lugar no espaço é chamado de matéria. Pode ser encontrado em 3 estados, sólido, líquido e gasoso. Analise as imagens e as legendas e escreva os estados representados em cada caso. Então, o suco de maracujá é sólido, líquido ou gasoso? Líquido. Lápis de cor? Sólido. E o ar dentro dos balões? É gasoso. Lembra lá do pneu, tá? Então, aqui, olha só. As substâncias que compõem os materiais podem ser encontradas no estado sólido, líquido e gasoso. Então, os sólidos têm forma definida e volume. Os líquidos não têm forma definida e adquirem formato dos recipientes onde são colocados. E os gases não apresentam forma nem volume definido.